governo quer regular tanto folha salarial, aumentar direitos dos trabalhadores, mas quando o Estado intervém na economia dessa maneira, ele só acaba prejudicando o trabalhador. Quem tem que se autorregular, como diz Adam Smith, é a mão invisível do mercado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que os salários são baixos no Brasil, concordo. E cobrou que as empresas aumentem os vencimentos dos funcionários de acordo com seus lucros. Não é bem assim que funciona. Não é uma ordem do governo, um decreto, aumentei salário. Todo mundo quer aumentar salário, só que você vai levar à informalidade. Vamos ver a reportagem de Marcelo Matos. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, avalia que o Brasil vai gerar em 2023 1.800.000 vagas de emprego. Ele garante que esse é um dado positivo, mas o dado negativo seria o salário médio do trabalhador, que baixou muito na visão dele. Ele criticou, inclusive, a política de lucros das empresas, mas deixou de fora outra questão fundamental: o alto custo dos impostos para quem emprega no Brasil. Eu preciso ver a lucratividade de cada grupo econômico. Acho que o problema não é a carga tributária, é a ânsia do capital. Você tem todo ano você abre as revistas e vê mais um bilionário brasileiro. Não significa que a carga tributária atrapalhou ele ficar bilionário no tempo. Acredito que é a lucratividade dele que ele está tendo no processo. Portanto, a empresa dele poderia estar pagando mais salário. Por exemplo, a carga tributária tem que aliviar na produção e no consumo, mas tem que discutir no bojo da reforma tributária, a sequência das etapas da reforma tributária para buscar criar essa condição. Olha, na sequência da reforma tributária, o peixe morre pela boca. Nós vamos aumentar tributo, vamos asfixiar as empresas e, além disso, quando elas estiverem com mais despesas tributárias, vamos exigir que elas também aumentem os salários. Ou seja, vamos provocar desemprego, vamos provocar opção pela mecanização da mão de obra, vamos provocar informalidade. É isso. Renato Batista, que demagogia. Por que o governo federal, então, não dobra o salário dos servidores públicos federais antes de exigir que as empresas façam esse sacrifício? Capê, sempre que eu escuto o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando alguma coisa, nunca é algo que faça sentido. Ele já disse que as empresas devem aumentar o salário médio, como está aqui nessa matéria de agora. Falou que não seria possível você trabalhar no domingo, por mais que você queira, você teria que fazer um acordo ali com os sindicatos. Essa foi a última aparição dele. Antes disso, ele apareceu para tentar fazer uma regulamentação dos aplicativos de transporte, uma regulamentação que não interessa aos motoristas dos aplicativos, não interessa a ninguém, porque não fazia sentido. E agora ele vem com essa conversa fiada. Assim, me parece que ele vive num mundo de fantasias, onde basta você aumentar o salário das pessoas, diminuir os dias trabalhados e pronto, estaria tudo resolvido com a caneta do Luiz Marinho. Só que tem uma coisa que o impede de fazer isso, que é a realidade. Exatamente. São 14 horas e 27 minutos. Repita. 14 horas e 27. Ricamelo, queria que você comentasse, será que não é hora das empresas que vão começar a sofrer tanto na mão do governo, com a reforma tributária que vai aumentar tributo, com os gastos que não vão parar? O Haddad está parecendo Dom Quixote, tá certo? Desesperado, tentando manter o déficit fiscal num patamar aceitável. Agora, o líder do governo na Câmara dos Deputados diz que não tem que ter déficit fiscal e vamos gastar mais porque tem eleição ano que vem. Vamos gastar, vamos distribuir ministério, vamos dar emenda parlamentar. Então, eu pergunto para você, não é hora das empresas se unirem e procurarem meu amigo, ministro Márcio França, que foi retirado de um dos mais importantes ministérios, que é o Ministério de Portos e Aeroportos do país. Ele que é da Baixada, foi prefeito de São Vicente, estava muito bem contemplado, foi arrancado de lá e colocado numa salinha no primeiro andar do prédio da vice-presidência. Acho que agora chegaram 2 cadeiras para ele poder atender alguém. Então, não seria o caso das empresas procurarem o Ministério Foi criado agora esse ministério. Estamos com 38. Me ajudem, por favor. Ministério... Da micro e pequena empresa. Então, vamos lá. Ministério da Micro e Pequena Empresa
vírgula. Empresa de pequeno porte. Da empresa de pequeno porte, que é um pouco maior do que a micro e pequena empresa, vírgula. Da empresa de médio porte, da empresa de porte quase grande e da empresa de alguma coisa. Do empreendedorismo. Então, tem um ministério que estimula o empreendedorismo. Será que esse ministério concorda com essa demagogia que nós estamos vendo? Capês, vamos lá. Como se salário fosse por canetada. O único salário que se define por canetada é o salário público, como a gente estava comentando aqui, como você bem comentou antes. Então, para com a demagogia. De fato, os salários no Brasil são baixos. A gente vê que a maioria das pessoas ganham de R$ 1.500 a R$ 1.700. E quem está nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fala, como raios eu vou viver com R$ 1.500 a R$ 1.700? É muito difícil. Agora, essa situação de pobreza no Brasil não é por causa das empresas. Não sei se você sabe, mas de cada 10 empresas, 9 empresas têm lucros muito baixos, ganham muito pouco, praticamente para subsistir. Uma de cada 10 empresas que ficam com a grande parte do lucro. Essa uma, quem sabe, poderia ter aumento de salário, como o ministro está comentando, mas as outras 9, elas estão brigando. Por quê? Porque quando elas vendem um produto, 30%, 40%, 50% do preço de um produto é imposto. Pega em São Paulo, 18% de CMS, 9,25% de PIS/COFINS, 10% de IPI. Só isso aqui você já juntou quase 40% de imposto. Ou seja, o governo pode mudar esse jogo? Pode. Diminuindo a sua carga tributária e não aumentando, como vai acontecer de fato com a reforma tributária, que até vai simplificar, mas vai ficar mais cara. Se ele diminuísse os impostos, certamente as empresas poderiam começar a pensar em, opa, pode ser que eu tenha margens de lucro um pouco maiores, já estou vendendo esse produto por esse preço, então posso incorporar alguma coisa para o salário. Essa é a maneira, ministro, de você conseguir ter salários maiores. Quando você tem cargas tributárias menores, quando você tem um país mais competitivo, quando você tem maior produtividade. É a única maneira, maior produtividade. Investe em educação, investe em saúde, investe em tudo aquilo que vocês não estão investindo direito nesse governo. Crescimento econômico. Para crescimento econômico, tem que ter um Estado leve, porque Estado leve custa menos. Se ele custa menos, ele pressiona menos quem produz, quem gera economia, quem gera emprego. Essa é a receita, mas infelizmente nós estamos vendo exatamente o contrário. E essa reforma tributária, Ricardo Rosso, nós vamos ter contribuição de bens e serviços, impostos de bens e serviços, vai ter ICMS ainda, vai ter IPTU, vai ter IPI, vão ter as contribuições, COFINS COFINS e a outra contribuição, PIS/COFINS. Você vai ter todos os impostos. Ano que vem tem tudo. E essa reforma tributária termina em 2078. Em 2033, ela é completada. Então, em vez de fazer uma simplificação, uma reforma menor, fizeram essa bruta reforma complicada, porque escreve o que eu estou falando para vocês. É sempre a mesma narrativa. Vamos mentir agora, dizer que não vai aumentar imposto, mente. Daqui 2, 3 anos, pessoal, ninguém lembra que a gente mentiu, já enrolamos todo mundo e seguimos adiante. Ricardo Rosso, onde vai parar essa demagogia? Capês, o ministro Luiz Marinho, dormindo, é um poeta. Mas quando ele fala esse tipo de depoimento, ele está falando para os dele, ele está falando aí para um recorte. Pode olhar onde foi a fala. A fala foi para um público de esquerda, quero tirar do bolso do empresário para aumentar o salário do trabalhador. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona e o ministro sabe muito bem disso. Bom,